Boa noite para esse grupo querido e maravilhoso que retorna das férias hoje, no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Que bom reencontrá-los aqui no nosso grupo de estudos para retomarmos os trabalhos e as leituras desse ano de 2021. Espero que estejam bem, com saúde, com disposição. E vamos retomar a leitura do livro que a gente está, nesse momento, estudando, que é esse aqui, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, é a autobiografia do Bert Hellinger. O René lê no original, não é mesmo, René? Você pode mostrar a capa do seu livro, por favor? O que é maravilhoso, porque nos traz assim compreensões, às vezes expressões, né, diretamente do alemão, é muito rico, é maravilhoso. E esse grupo de estudos, ele é uma ideia do Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte desses encontros. E a gente gosta de lembrar e gosta de nominar, e toda vez que a gente lembra deles, a gente tem um sorriso no nosso rosto, que é a Alice Satinho, o Renato Bertatti, o Oswaldo, o Marcos Castro e o René Schubert, que continuam, né, conosco nessa caminhada e vão continuar também agora no ano de 2021. E René, desde já receba a nossa gratidão, nosso carinho pela sua presença, pela sua entrega aqui conosco. E um agradecimento especial também à Manuela, que também faz parte desse grupo de apoio, não é mesmo, Manuela? E ela está aqui, o Hamilton fala com muito carinho falar. A Manuela faz parte desse grupo de apoio, que dá o suporte quando a gente precisa sair de férias ou acontece alguma coisa. Então, Manuela, dá um tchauzinho aí diretamente de Portugal para a gente te ver. Gratidão pela sua presença e sua entrega aqui conosco também. Hoje a leitura vai sendo retomada na página 148. Renê, nós temos uma leitora, que é a Regina Pérez, e sem mais delongas eu te passo a palavra, e se eu tiver esquecido alguma coisa, que eu agora acabei de me lembrar que eu esqueci, você pode me complementar, por favor, porque eu ainda estou em ritmo de férias. Só aquele recadinho, nosso grupo de estudos, ele sempre se encontra às terças-feiras, nesse mesmo horário, às 20h30, no mesmo link do Zoom. Então, quem quiser participar, é livre, é aberto, todo mundo é sempre muito bem-vindo. É só entrar uns minutinhos antes no link do Zoom, que é sempre o mesmo link, e essas reuniões, elas são gravadas e depois disponibilizadas lá no canal do YouTube do Hamilton. Então, acho que é isso. Renê, te passo a palavra, meu querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Larissa. É muito bom estar de volta com todos vocês. Espero que todos tenham feito uma ótima passagem de ano. Eu sei que todos nós estamos passando por um momento delicado aí da pandemia. Então, eu espero que todos estejam com saúde e que os seus também estejam com saúde. Estamos todos seguindo aí com os nossos cuidados. E é bom lembrar, né, Larissa, isso inclusive foi uma temática que apareceu nesse nosso período de férias, né, a Dilena postou alguns vídeos, né, esse grupo já tem 5 anos, né, que estamos estudando a obra, né, de Bert Hellinger, e nós temos, tanto no canal da Alice Satin, quanto do Hamilton Rosa, todos os grupos que já aconteceram até hoje, né? Sendo orientados aí pelo Renato Bertatti, Oswaldo Santucci, Marco Castro e tantos outros colegas, né, que foram convidados, participaram também, a Larissa, Manuela, temos muitos nomes, né? Mas, assim, ninguém perde nada aqui, né? Desde o começo, a Alice tomou esse cuidado de salvar todos os grupos de estudo, né? Então, isso é uma referência, eu posso dizer por mim, muitas vezes a Dilena, ela reposta alguns vídeos no Facebook, e é uma oportunidade de repassar algumas passagens da obra de Bert Hellinger, porque, querendo ou não, a obra de Bert Hellinger, ela é extensa, e tem coisa que, às vezes, a gente está escrevendo um artigo, está escrevendo um texto, a gente sabe a frase, mas a gente fala onde foi que este homem falou isso. E eu não lembro a página, não lembro o livro, e aí é uma chance de retomar os estudos, rever certas dinâmicas, porque é muito interessante isso. Isso é uma coisa que meu professor Peter Spelter sempre falava, né? A obra de Bert Hellinger lê você. Então, toda vez que você abre o livro, você lê uma passagenzinha, não é para você ler, né,
como se fosse um gibi. Você lê e deixa aquilo atuar em você, né? E realmente, lentamente, isso vai trazendo uma outra amplitude. Por isso que os treinamentos, né, de constelações familiares, eles têm intervalos, né? Porque, na verdade, a gente tem que processar esses vários espaços que a gente vai abrindo conforme a gente vai entrando nessa postura, né? Lembrando Bert Hellinger, constelações familiares não se aprende, se cresce com elas, né? Então, essa é a nossa ideia aqui, né? Todos nós estamos aqui num processo de crescimento, né? É muito bom ter todos vocês aqui, né? E, sem mais delongas também, agradeço aí, Regina, pela sua oferta de estar lendo para nós. Vamos, então, começar a leitura de hoje. Em que parte da página, Renê? No começo mesmo? Parece que é bem no começo, né, Larissa? Isso, primeiro parágrafo mesmo. É extremada e trágica. Quero só registrar que eu estou muito contente de estar podendo acompanhar ao vivo, porque eu tenho acompanhado as gravadas, né? Não estava podendo nas terças-feiras. E esse ano estou me programando para estar com vocês e estou muito feliz com isso. Bem-vinda. Que bom, Obrigada. seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. É extremada e trágica a maneira como a consciência de clã relembra, ao longo de várias gerações, um membro esquecido da família por meio de outro, que atua como seu representante. É o que veremos no exemplo a seguir, que um cliente me relatou por carta e que reescrevo atendo-me fielmente às suas informações. A bisavó do cliente casou-se com um jovem agricultor de quem engravidou. Ainda durante a gestação, seu marido morreu aos 27 anos, no dia 31 de dezembro, de febre tifoide. A partir dessa época, acontecimentos consistentes indicavam que, já durante o casamento, a bisavó teria tido um relacionamento com aquele que viria a ser seu segundo marido, e que a morte do primeiro estaria relacionada a esse fato. Chegou-se a suspeitar de que ele teria sido assassinado. A bisavó se casou com o segundo marido, o bisavô do cliente, em 27 de janeiro. Esse bisavô sofreu um acidente fatal quando seu filho tinha 27 anos. Nesse mesmo dia, 27 anos depois, um neto do bisavô morreu do mesmo modo. Outro neto desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos após a morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto morreu aos 27 anos, no dia 31 de dezembro. Portanto, com a mesma idade e na mesma data em que morrera o primeiro marido da bisavó. Esse bisneto havia enlouquecido e se enforcou no dia 27 de janeiro, dia do casamento da bisavó com o segundo marido. Nessa época, sua esposa estava grávida, tal como a bisavó, quando seu primeiro marido morrera. Um mês antes de entrar em contato comigo, o filho do homem que se enforcara, portanto, o tataraneto da bisavó do cliente, completara 27 anos. Meu cliente estava com o mau pressentimento de que poderia acontecer algo com esse filho, mas achava que o perigo recairia no mesmo dia da morte do pai dele, ou seja, 27 de janeiro. Procurou o rapaz para protegê-lo e com ele visitou o túmulo de seu pai. Em seguida, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele havia perdido a cabeça, manuseado um revólver e tomado todas as providências para se matar. Todavia, ela e seu segundo marido conseguiram dissuadi-lo. Esse fato ocorreu exatamente 127 anos depois que o primeiro marido da bisavó morrera, aos 27 anos, no dia 31 de dezembro. Vale notar aqui que esses familiares nada sabiam do primeiro marido da bisavó. Portanto, nesse caso, um acontecimento ruim repercutiu de modo trágico até a quarta e a quinta gerações. Contudo, a história ainda não terminou. Alguns meses após me escrever, o cliente me procurou em pânico, pois tinha pensamentos suicidas que já não conseguia evitar.
Disse-lhe para imaginar-se diante do primeiro marido da bisavó. Deveria olhar para ele, curvar-se diante dele até o chão e dizer-lhe: concedo-lhe a honra. Você tem um lugar em meu coração. Por favor, abençoe-me se eu ficar. Em seguida, pedi-lhe que dissesse o seguinte à bisavó e ao bisavô: não importa qual foi a sua culpa, deixo-a com vocês. Sou apenas um filho. Pedi também para que ele se imaginasse tirando sua cabeça de uma corda com cuidado, andando devagar para trás e deixando a corda pendurada. Foi o que ele fez. Em seguida, sentiu-se aliviado e liberto de seus pensamentos suicidas. Desde essa data, o primeiro marido da bisavó é um amigo que o protege. Com esse exemplo, também mostrei uma solução que, por meio da cura, cumpre o que é exigido pela consciência de clã. Os excluídos são reconhecidos e recebem o lugar e o estatuto que lhes cabem. Assim, ninguém mais precisa imitá-los. E os pósteros deixam a culpa e suas consequências no local a que pertencem, retirando-se delas com humildade. Em linha de princípio, esse é um processo interior. Desse modo, chega-se a um equilíbrio que traz reconhecimento e paz para todos. Como esse processo é produzido na constelação familiar? Como um membro da família que imita um excluído... Como um membro da família que imita um excluído pode se libertar do envolvimento? Tomemos novamente o caso da mulher abandonada. Na constelação, a segunda mulher diria, por exemplo, à primeira: você é a primeira, sou a segunda. Reconheço que cedeu espaço para mim. Se a primeira mulher sofreu uma injustiça, a segunda pode acrescentar: reconheço que você foi injustiçada e que consegui meu marido à sua custa. E ainda pode dizer: por favor, seja amigável comigo, se aceito e mantenho meu marido como meu, e seja amigável com meus filhos. Nas constelações familiares é possível ver que o rosto da primeira mulher se descontrai e concorda, pois recebeu atenção. A ordem é restabelecida e nenhum filho terá mais de representá-la. Dou outro exemplo extraído de meu trabalho. Um jovem empresário e representante exclusivo de um produto na Alemanha chega com seu Porsche e narra seus sucessos. Não há dúvida de que é capaz e de que possui um charme irresistível. No entanto, gosta de beber, e seu contador o adverte de que gasta muito dinheiro da empresa com assuntos particulares, pondo os negócios em risco. Apesar de seu sucesso até o momento, intimamente buscou perder tudo. Descobriu que sua mãe havia deixado o primeiro marido porque, como ela mesma disse, ele não era de nada. Casou-se então com o pai desse rapaz, levando consigo o filho do primeiro casamento, que não pôde mais ver o pai biológico, e até esse dia não tinha retomado nenhum contato com ele. Tampouco sabia se ainda estava vivo. O jovem empresário notou que não tinha coragem de ser bem-sucedido por muito tempo. Na constelação familiar, ficou claro que representava o primeiro marido excluído da mãe e assumia inconscientemente sua falta de êxito. Ao mesmo tempo, reconheceu que devia sua vida à infelicidade de seu irmão. Na constelação familiar, também se reconheceu ao primeiro marido o lugar que lhe cabia. Além disso, o jovem empresário encontrou a seguinte solução para a sua ação. Em primeiro lugar, conseguiu reconhecer que o destino relacionava o casamento de seus pais e sua própria vida à perda que seu irmão e o pai dele tiveram de enfrentar. Em segundo lugar, apesar disso, pôde afirmar sua felicidade e dizer aos outros que passaria a considerá-los iguais e com os mesmos direitos. Em terceiro, estava disposto a ajudar seu irmão como prova de sua disposição para compensar os atos de dar e receber. Por isso, decidiu
descobrir o paradeiro do pai desaparecido do irmão e intermediar um reencontro entre os dois. Onde as ordens do amor prevalecem, cessa a corresponsabilização familiar por uma injustiça ocorrida, pois a culpa e suas consequências permanecem em seu devido lugar. E em vez da vaga necessidade de compensação no mal, que gera continuamente o mal a partir do mal, ocorre o equilíbrio no bem. Esse equilíbrio dá certo quando os pósteros recebem os antepassados, independentemente do preço pago, e quando os honram, independentemente do que tenham feito. O equilíbrio também se dá quando os fatos já ocorridos, tenham sido bons ou ruins, podem ficar no passado. Os excluídos recebem, então, o direito à hospitalidade, e em vez de nos aterrorizarem, trazem a bênção. E quando também lhes concedemos em nossa alma o lugar que lhes cabe, ficamos em paz com eles e nos sentimos plenos e completos, pois temos conosco todos que nos pertencem. Muito obrigado, Regina. Vamos fazer uma pequena pausa. São dois casos muito interessantes. Um deles já está descrito na Simetria Oculta do Amor. O outro caso é muito interessante porque ele fala dessa questão de quarta até quinta geração, né? Bert Helling algumas vezes nos falou que via reverberações até 7 gerações. E aí a gente vê aqui as lealdades invisíveis em ação, né? Onde um assume o papel por outro, através de um amor cego e profundo pelo seu sistema, né? Então, é um outro tipo de amor, é o amor do clã, né? E quando Bert Hellinger fala das ordens do amor, ele está falando de ordens arcaicas, antigas, sendo que a primeira delas é essa que a gente vê aqui, pertencimento. Esse talvez seja um tema core, né? Um tema caroço aí das constelações familiares, a exclusão, né? Em todo sistema, nós temos fenômenos de exclusão. Temos os excluídos, os excludentes, né? E se de repente eu falo, eu não faço isso, eu sou uma pessoa super inclusiva. Às vezes, se eu começo a reparar no meu discurso e eu de repente falo, eu gosto disso, disto aqui não gosto, dependendo da forma como eu faço isso, a postura que eu tenho, às vezes eu demonstro que isso está fora do meu campo. Ou seja, eu não quero olhar para isso. E aí nós não estamos falando apenas de uma opinião, estamos falando às vezes de um preconceito, às vezes de uma ação racista, que muitas vezes passa desapercebido para aquele indivíduo, que dentro de seu transe familiar interpreta aquilo como natural, né? A ideia que Bert Hellinger fala, e ele fala isso em todas as obras, através da constelação familiar, eu poder olhar para estes lugares, inclusive estes que estão emaranhados, ou seja, eu de repente agindo no lugar de meu avô, eu agindo no lugar de meu pai, e, obviamente, as repercussões que isso vai causar no meu avô, no meu pai, no meu filho, no meu neto, né? Sempre que eu saio do meu lugar e ocupo um outro que não é o meu, vai ficar um buraco no meu lugar e vão ter 2 corpos ocupando o mesmo espaço no tempo, no campo sistêmico, né? E as repercussões disso são emaranhamentos, né? Então, nesse capítulo, vemos bem essa questão do pertencimento. Pertencemos, sim, ao nosso sistema familiar a partir do nosso lugar. Isso talvez seja uma questão para nós em vários momentos de nossa vida. Aqui no meu trabalho, qual lugar eu estou ocupando? Hoje na minha família, sendo pai, que lugar eu ocupo? Ontem na minha família, como um adolescente rebelde, qual lugar eu ocupava? Né? E a terapia familiar sistêmica, ela olha para esses lugares. Sempre, em todas as famílias, ocupamos lugares. A questão é, desde quando esses lugares são ocupados, ou talvez
onde também este lugar foi ocupado neste sistema, com talvez a mesma dor, a mesma emoção, a mesma força, né? E aí vamos trabalhando aí de forma circular e sistêmica, né? Isso é só uma passagem rápida. Vocês gostariam de fazer alguma colocação dessa parte lida pela Regina até aqui? Estou vendo aqui a pergunta de uma colega, Eliane. Eliane, a gente está lendo a autobiografia de Bert Hellinger, né? Minha Vida, Meu Trabalho. Né? E vamos seguir com esse livro até ele acabar. Aí a gente vai fazer uma nova votação e um novo livro vai ser democraticamente escolhido. Estou vendo aqui que quem está com a mão levantada é a Juscelia. Por favor, Juscelia. Fazer só uma colocação breve. Achei interessante essa parte, porque o fato de hoje eu estar estudando sobre as constelações, aconteceu algo parecido no meu sistema. Quando meu irmão mais velho faleceu, eu não sabia o que era constelações. Aí eu moro em Goiás, né, e meu irmão em Minas. Aí eu fui para o velório e ficamos muito tristes, mas eu ficava assim indignada com fatos que eu não podia compreender naquela época. O fato dele ter a mesma idade da morte do meu pai, o fato de meu pai ter falecido no banheiro e ele ter falecido no quarto, próximo ao banheiro, porque ele ficou na mesma casa que nós moramos. Nós fomos embora e meu irmão ficou. Então, tinha idade, foi a mesma doença, foi infarto. E aí, minha mãe falava, não, isso é uma coincidência, isso é normal. Mas eu fiquei muito perturbada. Aí, meu marido falou assim, você podia buscar ajuda psicológica, você ficou um pouco impressionada, né, com esse fato. Aí, quando eu fui conversar com a psicóloga, né, que inclusive é uma conhecida, aí ela falou assim, Ju, você está bem, você está querendo saber mais coisas, não é isso? Eu falei, sim. Aí ela, eu não sei ao certo o que é, mas se chama constelações familiares. Acho que tem algo a ver. E isso foi em 2016. Aí, de lá para cá, eu constelei, eu comecei a estudar, e, assim, eu pude crescer muito com isso, e no meu sistema, minha família acabou, assim, percebendo muitas outras coisas, acontecimentos, e que, né, devido a isso, eu acredito que quando aconteceu foi assim algo que me levou a buscar esse conhecimento, porque assim, quando a gente perde alguém, né, a gente tem a dor, mas quando a gente consegue compreender algumas coisas, é diferente. A gente pode ver essa situação de outra maneira e pode também se ajudar, se curar por outras coisas e começar a perceber, né, em fatos, acontecimentos cotidianos, esse tipo de coisa que acontece, né, que está relacionada às constelações. Então, só comentar mesmo e dizer que foi por isso que eu busco até hoje esse conhecimento. Agradecemos muito seu testemunho aí, né? Sua partilha conosco. Né? E é interessante como esses signos, né, essas marcas dentro da família, por vezes se repetem, né? Por vezes. Né? E aí existe a possibilidade, sim, da gente olhar para isso. Né? A constelação familiar é uma das formas para se olhar para isso. Logicamente, não no sentido de desmiuçar, mas de trazer, às vezes, leveza, né, para o nosso cliente, que é um buscador, que é uma pessoa que está num momento de dor, e que é uma pessoa que, às vezes, está buscando força nesse lugar, né, que, às vezes, fica vazio. Quando a gente perde alguém, fica um lugar vazio, e, às vezes, ocupamos esse lugar vazio. E é importante a gente verificar se é isso mesmo, se não estamos sendo empurrados para algum lugar, ou se nós não estamos nos empurrando para algum lugar. Né? Então, é uma abordagem, a constelação familiar,
que olha para esse lugar e ele tenta lançar a consciência para esse lugar. A partir daquele momento que você olha para isso, você tem, além da autorresponsabilização, você tem a possibilidade de escolha. Não, vou continuar aqui ou vou fazer de uma outra forma o que eu fazia até então, né? Mas essa é a questão que Bert Hellinger falava, né? Constelações familiares lançam luz sobre dinâmicas ocultas, né? E como a gente viu aqui na história do bisavô, né? Uma dinâmica extremamente oculta, né? Existem segredos que a partir da terceira geração para trás a gente não faz ideia, né? A gente sente que tem alguma coisa lá, mas nós não temos dados, né? E nós sabemos, conforme a gente vai fazendo estudo genealógico, tem muitas informações que se perdem. No meio disso tem guerra, no meio disso tem conflito, tem crise, tem pandemia, né? E a gente sabe que isso vai mudando os documentos e mesmo a memória, né, de nossos parentes, né? Se bem que é interessante que quando a gente faz esse questionamento, quando a gente pergunta aos nossos antepassados, nossos ancestrais, nossa vovó, nosso vovô, as informações precisas que precisamos vêm para nós, né? Não ao acaso. Elas realmente vêm porque elas nos servem, né? Então, em constelação familiar, assim como na psicanálise, a gente não acredita em acasos, né? Se aconteceu da forma que aconteceu, existe algum signo aí, existe alguma repetição aí. Ela pode até então ser inconsciente. E eu posso lançar luz sobre isso, né? Se isso for da minha escolha também, né? Então, é um convite, né? Ninguém é obrigado a fazer uma constelação familiar, mas quem quer fazer é um convite para olhar para o seu sistema. Mais alguma colocação dos colegas? Ou uma forma diferente de leitura desse capítulo? Eu gostaria de fazer um registro, Renê, pode ser? Por favor. Num determinado momento da leitura, eu fiquei muito emocionada. Eu tive que me controlar para prosseguir lendo. Então, eu percebo que nós conseguimos acessar esse campo, mesmo na leitura, e talvez pela forma como o livro foi escrito, né? Eu senti uma emoção muito grande, e acho que isso é uma forma de cura também. Eu não sei qual é a referência, eu não tenho dados que justifiquem isso, mas eu senti em mim uma gratidão muito grande, uma oportunidade de experimentar essa liberação, não sei explicar. Uhum. Eu estou grata pela oportunidade. Bert Hellinger tem uma frase, né, que como eu estava brincando aí com a Larissa, eu não sei em que livro está essa frase, eu não lembro onde está essa referência, que ele fala que as histórias que nos comovem, movem, né? Ou seja, elas começam a movimentar algo dentro da gente. E a gente teve há pouco uma reflexão sobre isso, o Marcos estava aqui também conosco, onde a gente falou da questão, por exemplo, dos contos de fada, né? Das histórias que nos impressionam, ou então de filmes, de séries, né? Que nos levam junto, né? Porque existem alguns signos lá que são parecidos com os do nosso clã. Então, fato, se eu de repente for assistir 7 anos de escravidão, se eu for assistir Outlander, né, se eu for assistir alguma coisa, seja da cultura celta, da cultura viking, da cultura afro, da cultura indígena, e aquilo me impactar não só pela beleza estética do filme, mas esse filme conversa comigo, às vezes é um convite para olhar para dentro, né? E de repente eu vou perceber, como a gente sabe quando a gente faz aquele estudo genético, né, que realmente a noção de pureza não sabemos quem foi o louco que criou, porque nós somos uma mistura, né, de muitas localidades, muitas raças, muitas culturas, né? E muitas vezes a gente vai olhar para 10, 20, 30 gerações atrás, né? E aí muitas vezes a gente fala, realmente, aquele termo, né, somos todos irmãos, né, parece fazer muito sentido, né, numa leitura espiritual ou talvez até
naquela questão da raiz, né? De onde nós viemos. Né? Mas, voltando ao que você falou, sim. Né? Na obra de Bert Hellinger nós temos isso. Né? Nós nunca lemos aqui o Viagens Interiores, mas o Viagens Interiores é um que você lê um trechinho assim, aí você guarda o livro e fica uns 2 meses sem olhar, porque você fala, não, eu tenho que deixar isso atuar aqui. Né? Não são todos os livros do Bert Hellinger que são assim, mas tem alguns assim que são extremamente impactantes. Né? Porque a gente fala, ele era um mestre minimalista, né? E isso vinha da prática clínica dele. Né? Ele atendeu tantos casais, ele viu tantos contextos familiares, que ele muitas vezes conseguia reduzir isso numa frase. Isso também é um saber que vem da análise transacional. Né? Você, de repente, no final da Chapeuzinho Vermelho, você trazer uma moral da história. Ou melhor dizendo, o que eu sinto a partir dessa história. Eu sou lobo, eu sou Chapeuzinho, eu sou vovó, eu sou caçador, né? Quer dizer, quais que são esses lugares que estão transacionando dentro de mim conforme essa história vai acontecendo fora e dentro do meu palco de alma, né? Então, todos vocês que estão aqui, estamos lendo, cada um tá ouvindo de uma forma, cada um está pegando alguma coisa aqui, né? Por isso que o convite sempre é, quando a gente faz essas pausas, vocês podem se colocar assim, né? Se vocês tiverem uma visão diferente, se vocês vierem de uma escola diferente, né? Nós temos várias escolas de psicologia aqui, temos pessoas que são médicas, temos pessoas que são fisioterapeutas, professores. Então, são formas diferentes de também ver isso que Bert Hellinger traz para nós. Né? E se não tivermos mais perguntas, eu acredito que a gente possa continuar para a segunda ordem do amor. Eu acredito que não temos mais perguntas até o momento, Renê. Uhum. Só fazendo uma tradução aqui, é muito interessante. No livro de vocês está como hierarquia esse capítulo? Né? A segunda ordem do amor é hierarquia? Porque em alemão a gente usa a palavra Rangfolge, que é ranking. É interessante isso também, né? Porque é um ranking. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, que era a forma como Alfred Adler falava da hierarquia dos irmãos. Primeirogênito, segundogênito, terceirogênito, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. Quer dizer, cada um desses vai ter o seu ranking, né? Tanto na perspectiva individual como na perspectiva coletiva. Então, na minha perspectiva individual, eu olho para minha ex-esposa de uma forma. Meu pai e minha mãe olham para minha ex-esposa de uma outra forma, principalmente se houverem netos. Né? Então, aí a gente vê como que os fios vão embaralhando aí, vão embaraçando, né? Mas porque existem vários rankings acontecendo ao mesmo tempo. Mas, por favor, Regina. Segunda ordem do amor, a hierarquia. Outra lei fundamental atua na consciência coletiva. Em toda família ou em todo grupo, predomina uma ordem arcaica e hierárquica, que se orienta pelos antepassados ou pelos pósteros. Portanto, é determinada pelo tempo do pertencimento. Quem já foi membro da família tem preferência em relação aos que vêm depois. Assim, os que vêm primeiro estão em posição mais elevada e os que vêm depois em posição inferior. Desse modo, um avô tem precedência sobre seu neto, assim como os pais têm precedência sobre seus filhos, e o primogênito sobre seu irmão mais novo, e assim por diante. Na consciência de clã, os pósteros e os antepassados não estão em pé de igualdade. Muitas dificuldades manifestadas por crianças, como um comportamento agressivo ou estranho, e até mesmo algumas doenças, estão relacionadas ao fato de elas se encontrarem no lugar errado. Quando se acha o lugar certo para elas na constelação familiar, elas acabam mudando. Assim, cada membro da família tem um lugar que lhe cabe. Ninguém pode nem está autorizado a disputá-lo, por exemplo, querendo ultrapassá-lo ou suprimi-lo.
Muitas vezes, a hierarquia é violada em nossa cultura, pois é desconsiderada por muitos que evocam a liberdade pessoal e o direito de se desenvolverem segundo os próprios conceitos. No entanto, para os que violam a hierarquia, as consequências são devastadoras. Por isso, quando há um comportamento autodestrutivo em uma família e alguém, perseguindo objetivos aparentemente nobres, encena seu fracasso e sua ruína de maneira deliberada, em geral, o agente é um sucessor, que com seu fracasso finalmente sente-se como que aliviado por honrar seu antecessor. Desse modo, o poder usurpado termina como impotência, o direito usurpado como injustiça e o destino usurpado tem um fim trágico. A consciência coletiva não permite que os pósteros se intrometam nos assuntos de seus antepassados, mesmo que as intenções sejam as melhores. Como já descrito, há na alma dois movimentos que se opõem, a consciência pessoal e a coletiva. Por exemplo, quando um filho assume algo por seu pai, ele tem uma boa consciência pessoal, sente que ama seu pai e que é inocente. Ao mesmo tempo, viola a hierarquia da consciência coletiva, pois esta é poderosa e pune a violação com o fracasso e a morte. Por isso, as grandes tragédias terminam com a morte daqueles que pensam estar fazendo o bem. Por isso, os pósteros não devem sentir-se compelidos a impor o direito dos antepassados no lugar deles, a expiar sua culpa, nem a libertá-los posteriormente de um destino ruim. Quem vem depois nunca pode ajudar quem vem antes. Contudo, se isso acontecer, o póstero reage a essa usurpação sob a influência da consciência de clã com uma necessidade de fracasso e ruína. Em última instância, a punição para a violação da hierarquia é a pena de morte em sentido amplo, embora, na maioria das vezes, a hierarquia seja violada de maneira inconsciente ou por amor. Por exemplo, quando uma criança percebe interiormente que um dos pais se move no sentido da morte, ela diz em sua alma, antes eu do que você. Isso pode ser enunciado da seguinte maneira: antes eu adoecer do que você. Antes eu morrer do que você. Antes eu pagar por um crime do que você. Antes eu carregar a culpa do que você. Antes eu desaparecer do que você. Antes eu me matar do que você. Todavia, na hierarquia, a criança está abaixo dos pais. Se quiser assumir o destino deles, eleva-se acima deles, como se pudesse dispor da vida e da morte. Com essas frases interiores, a criança se coloca em primeiro lugar. Porém, não tem consciência disso, pois se eleva com um amor que está disposto a sacrificar a própria vida pelos pais. No entanto, esse amor, que dentro das ordens do amor é uma usurpação, conduz a criança à morte, sem que ela consiga retirar seu destino dos outros. Portanto, prevalece no clã uma ordem arcaica, que aumenta a infelicidade e o sofrimento em vez de impedi-los. Pois quando um descendente, pressionado por um senso cego de equilíbrio, quer recolocar em ordem um fato passado para alguém que veio antes dele, o mal não encontra fim. Essa ordem mantém sua força enquanto permanecer inconsciente. Porém, ao vir à luz, podemos cumpri-la de outra maneira e sem suas consequências ruins. É o que acontece na constelação familiar. Dou alguns exemplos à guisa de ilustração, inicialmente em relação às frases sigo você e antes eu do que você. Quando alguém diz interiormente esse tipo de frase, peço-lhe que a repita na constelação familiar diante da pessoa em questão, substituída por um representante. Ao olhar nos olhos dessa pessoa, o cliente já não consegue dizer as frases, pois reconhece que ela também o ama e rejeitaria tal oferta. O próximo passo seria ele lhe dizer: você é grande e eu sou pequeno. Curvo-me diante do seu destino e tomo o meu tal como me foi dado. Portanto, por favor, abençoe-me se eu ficar e deixá-la ir com amor. Desse modo, ele se une a essa pessoa em um amor muito mais profundo do que se a seguisse ou tomasse o destino dela para si
como representante. A partir de então, a pessoa velará por ele com amor, em vez de ameaçar sua felicidade, como talvez ele tivesse temido. Ou quando alguém quer seguir um parente que morreu, por exemplo, uma criança que deseja seguir um irmão recém-falecido, pode dizer-lhe: você é meu irmão ou minha irmã. Respeito-o como meu irmão ou minha irmã. Em meu coração você sempre terá um lugar. Curvo-me diante do seu destino, seja ele qual for, e defendo o meu destino, tal como me foi determinado. Em vez de os vivos se dirigirem aos mortos, são os mortos que vão até os vivos e velam por eles com amor. Ou quando uma criança se sente culpada por viver, enquanto seu irmão morreu, ela pode dizer-lhe: querido irmão, querida irmã, você se foi, eu ainda vou viver por um tempo. Depois também morrerei. Desse modo, a usurpação em relação ao morto cessa, e justamente por isso, a criança que sobreviveu pode viver sem se sentir culpada. Apenas dentro de sistemas fechados, a lei da hierarquia é oposta. Nesse caso, quem vem depois tem preferência em relação a quem vem antes. Por conseguinte, isso vale para a família do presente em relação à família de origem, e para a nova família, por exemplo, devido ao segundo casamento da primeira família, mas apenas quando houver pelo menos um filho. Nesse caso, apenas a hierarquia no nascimento dos filhos é mantida. Exemplo, pela hierarquia, o primeiro e o segundo filho da primeira família vêm antes dos filhos da segunda família. Portanto, o primogênito daquela vai para o terceiro lugar, e os outros filhos, respectivamente, para os lugares sucessivos. A violação de uma hierarquia se revela na constelação familiar. Ao se constelar, a ordem é restaurada, e assim obtém-se o pré-requisito espiritual para o sucesso na vida. No entanto, é o próprio cliente quem tem de implementar essa ordem, pois a constelação não substitui a própria ação. Obrigado, Regina. Nesse momento aqui eu lembrei de uma passagem em que Stephen Hausner, um facilitador alemão, fala que, sim, na constelação familiar você tem lugar, você não tem tempo, né? O tempo é presente, né? Está acontecendo aqui agora, né? Eu estou trazendo 20 anos lá atrás para o aqui agora. E eu sofro, né, de 20 anos para trás, agora, nesse lugar que eu ocupo agora. Só que, assim, essas duas camadas, elas muitas vezes entram em conflito em nossa própria mente. O tempo e o espaço, né? Para quem quer dar nó na cabeça, vale a pena assistir aquela série que está passando no Netflix do Dark, né? Onde você tem vários momentos, vários tempos e os lugares que vão se emaranhando nisso, né? Logicamente, é uma série ficcional, né? Cada situação aqui tem que ser vista sob sua perspectiva. Mas quando a gente fala de hierarquia, né, no aqui e agora, no que se mostra, como atua a hierarquia? E será que alguém a rompeu? E será que eu a estou rompendo junto com este alguém? Às vezes dizendo internamente, antes eu do que você. Né? Essa é uma frase que reverbera também muito para trás, no momento presente. E como a Regina nos colocou, né, essas frases nos tocam. E sim, se alguns de vocês tiveram essa impressão também, muitas vezes Bert Hellinger conduzia meditações com essas frases, como, por exemplo, o fato de você internamente visualizar algo à sua frente, não muito nítido, e dizer, eu por você. E, às vezes, no olho da mente, de um ou de uma, essa imagem fica bem clara. É alguém que se conhece muito bem. Talvez é alguém até do trabalho, né? Quando a gente está falando das ordens da ajuda, quando a gente está falando de médicos,
quando a gente está falando de psicólogos, enfermeiras, fisioterapeutas, por exemplo. Às vezes, quando a gente fala eu por você, a gente está falando isso para um cliente, para um paciente. O que a gente faz então? Respira fundo, toma consciência disso, e aí a gente tem outras frases aqui, né? No sentido de também internamente trabalhar este meu lugar, né? E qual é o meu lugar? Quando eu faço essa pergunta, muitas vezes a primeira coisa que me surge, e isso logicamente eu vou falar porque eu passei por alguns treinamentos, né? Então aquilo lá foi sendo claramente colocado dentro de minha mente, papai e mamãe. E eu um pouco à frente, né? Eu sinto este lugar, né? Mas isso, eu não estou falando que isso é regra, tá? Cada um aqui, quando fala qual que é o meu lugar, é em relação aí a esse sistema, esse primeiro sistema, nossa família de origem. Depois nós vamos ter outros lugares na nossa família nuclear, aquela que nós vamos formar, com o nosso marido, com a nossa esposa, se tivermos filhos, né? Pai, mãe e filho. E se tivermos uma segunda relação, uma terceira, e tivermos filhos, então os filhos do primeiro casamento, os filhos do segundo casamento, os filhos do terceiro casamento, né? E a questão é, eu adulto, como eu estou comunicando isso para estes filhos? É claro para mim? É claro para eles? É claro para minha ex-esposa? Para minha ex-amante? Né? Quer dizer, como que é essa comunicação? Né? Como que é este lugar para cada um de nós? Né? E sim, isso confunde. Né? É muito interessante que crianças, quando brincam, muitas vezes com bonequinhos, né? Seja de Playmobil, seja de Lego, você chega para a criança e fala, quem que é esse aqui? A criança sabe exatamente, não, esse aqui é esse aqui. Ela fala, né? Ela tem uma visão muito clara, né? O adulto, às vezes, não quer falar. Ele coloca, mas não quer falar. E aí a gente percebe que já existem movimentos aí de exclusão, ou às vezes de dor, né? Como a Juscelia falou muito bem, né? Esses processos que nos levam à dor, às vezes, também afetam os nossos sentidos e a forma como vamos atuar com isso, né? E aí vem uma frase clássica de Virginia Satir, a vida, problemas fazem parte da vida, você sempre vai encontrar problemas. A questão aqui é como você lida com os problemas, né? A forma como você lida com eles que é a solução ou a perpetuação dos problemas, né? E essa é uma visão, uma postura que Bert Hellinger sempre trazia também, né? Quando eu olho para um sistema, eu vejo tensão. Será que é possível levar leveza onde há tensão? Será que existe solução para este sistema? E isso não é o facilitador que vai dizer, é o campo que vai mostrar, né, para aquele cliente, né? E às vezes o cliente já encontrou a solução, o facilitador, né, ele só está lá, facilitando junto ao seu cliente, né? Em relação à hierarquia, à ordem, né, essa é uma outra forma, né? A gente no alemão às vezes a gente fala da segunda ordem como ordem, né? Então pertencimento, ordem e equivalência. Alguém gostaria de colocar alguma coisa em relação à hierarquia? Parece que quando ele fala dos sistemas fechados, então é a precedência, né? Da precedência que ele está falando. Então. Não aquele ranking no sentido das gerações, mas na horizontal, né? Os filhos. Existe uma questão aí que muitas vezes ela aparece forte no consultório, né? Que é aquela coisa, digamos que eu e a minha esposa estamos brigando e de repente o sogro começa a opinar
a sogra começa a opinar, seja de um lado ou seja do outro. A gente tem o ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Por quê? Esse sistema ele está fechado, né? Na hora que eu formo uma aliança, né, com minha esposa, meu marido, nós resolvemos as coisas entre nós. Como filho, eu respeito meu pai e minha mãe e eu sou pequeno em relação a eles. Mas no meu relacionamento de casal, eu tenho autonomia junto ao meu parceiro, à minha parceira. E nós, nesta relação, temos precedência sobre o outro, né? Não no sentido de somos mais importantes que papai e mamãe, não. Mas a nossa relação aqui, os assuntos que acontecem na nossa relação, nós resolvemos. A não ser, exceto se eu puxar papai e mamãe para dentro, ou ela puxar papai e mamãe para dentro. Aí a gente tem aquela coisa que o Bert Hellinger fala, aquele que abre a intimidade do casal para mais pessoas não sabe o erro que está cometendo, porque a intimidade do casal é só do casal. Então, quando você ventila uma coisa, né? E logicamente isso nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Mas é aquela coisa, você vai falar, pô, aconteceu isso, aconteceu a briga. Aí papai e mamãe ficam com aquela tromba com o marido ou a esposa, né? Você faz as pazes, você se reconcilia. Só que a tromba do sogro e da sogra continua no almoço do final de semana seguinte, né? Então, existem certas coisas que precisam ser resolvidas naquele sistema mais fechado e outras já estão no sistema aberto, né? Então, em relação à minha família formada, meus filhos, minha esposa, eu tenho autonomia. Agora, é muito complicado, por exemplo, eu como genro, me meter na relação do meu sogro e da minha sogra, né? Quem poderia, talvez, falar sobre isso é a minha esposa, que é a filha deles, né? E aí a gente fala dos sistemas. Nesse sentido, os sistemas, não que eles são rígidos, mas assim, eles são clãs de sangue. E na hora que existe um casamento, e às vezes filhos, existe uma união desses clãs. Mas mesmo assim, existe uma soberania em cada um desses clãs, né? E existem coisas que aconteceram antes nesses clãs que eu não sei, mas às vezes eu estou resgatando com o meu clã. Aí a gente fala da comunidade de destino, né? O Joãozinho e a Maria não vão se juntar por acaso. E às vezes não tem nada a ver com a Mariazinha, tem a ver com a mãe da Mariazinha, com a avó da Mariazinha, que vai ajudar o João, né? Então, é um encontro entre dois sistemas, né? E nesses sistemas existem coisas abertas e existem coisas fechadas, né? E aí, logicamente, o olhar da constelação familiar, ele vai auxiliar a sensação corporal, né? Vai auxiliar tanto o cliente, os representantes, como o facilitador, de que pode ser visto e o que é melhor deixar lá, sem olhar. Ó, isso existe aqui, está aqui, mas nós não vamos abrir isso aqui, né? Mas isso é muito importante que você levanta, Regina, né? Existem várias hierarquias dentro de um sistema, né? Por isso que a gente fala de pensamento sistêmico também complexo, né? Quando a gente olha para uma empresa, por exemplo, esse sistema de hierarquia ele é bem complexo, né? Porque dentro de uma empresa a gente tem a ordem de chegada na empresa, né? E a ordem de chegada na empresa não é uma ordem de chegada de sangue. Você não pertence a uma empresa por sangue. Assim como você entra, você pode ser saído dela. E dentro de uma família não é assim. Quem pertence a sangue permanece no sangue. Pode ser excluído, e isso vai gerar efeitos dentro da família. Mas pertence, né? O sangue pertence. Inclusive, e aí a gente pode, aqui, conforme a Regina foi lendo na questão da hierarquia, eu lembrei muito da obra de Shakespeare. A gente pode pensar na questão dos bastardos, né? O efeito que isso tem, né? De uma criança que não tem direito ao nome do pai, ou que não sabe a história de sua mãe, né? Aí a gente fala aí do filme Game of Thrones, né? O Jogo dos Tronos aí é bem interessante,
né, mostrando como as gerações, né, eu acho que no Game of Thrones mostra de 4 a 5 gerações, né, como isso vai impactando aí todo o tecido desse filme. Eu não sei nem quantos filmes são. Não, é uma série, né? Quantas séries são, né? Mas nós na literatura encontramos vários exemplos disso, né? De como num sistema familiar, Morro dos Ventos Uivantes, a Montanha Mágica de Thomas Mann, né? Vão falando desses vários sistemas e como eles se entrelaçam e muitas vezes se desrespeitam. Bert Hellinger deixa claro aqui, às vezes isso se dá de forma inconsciente, seja por uma criança ou seja por nossa postura infantil, né? Aí a gente entra naquela coisa do Chaves, foi sem querer querendo, né? Eu permaneço num lugar de vítima, foi sem querer querendo, mas a consequência é querendo querendo, né? E até olhar para isso, esse querendo querendo vai reverberar dentro do sistema. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Alguém tem algum caso clínico que queira trazer? Às vezes os casos clínicos eles ilustram muito mais, né? Por isso que o Bert Hellinger trouxe tantos também. Bom, se não houverem questões, eu vou passar a palavra para a Larissa. Talvez a Larissa ainda queira fazer um 360 aí, né? Mas passamos pelas 2 primeiras ordens do amor aí, pertencimento e hierarquia. Bert Hellinger deixou bem claro quando ele esteve aqui no Brasil, em 2012, se eu não me engano, que um facilitador de constelações familiares ele tem que ter isso muito claro para si, as ordens do amor, né? E ele precisa constantemente olhar para isso, seja no seu trabalho terapêutico individual, seja em supervisão, né, em orientação, porque se isso não estiver claro para ele, ele às vezes vai irromper contra a ordem do amor de seu cliente, o que é uma coisa grave. E como Bert Hellinger deixou muito claro nesse trabalho, isso não é uma brincadeira, é vida ou morte, o tempo todo. Larissa, por favor. Renê, a Rosiane aqui colocou muito boa explicação, acho que ela fala por nós. E eu só queria compartilhar contigo uma frase que ficou latejando assim na minha cabeça nesse capítulo. Quem vem depois nunca pode ajudar quem vem antes. Parece ser tão simples, tão bem colocada a frase, né? Mas e principalmente quem trabalha com criança e adolescente vê que a distorção dessa frase pode causar atrocidade na vida de uma criança, de um adolescente. Então, essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Quem vem depois nunca pode ajudar quem vem antes. Uhum. E aí eu gostaria de compartilhar isso com o grupo e te agradecer muito pelas explicações, pelas orientações. Agradecer a Regina também pela leitura e a presença de todos que estão aqui nesse retorno das férias, e também agradecer o pessoal que vai assistir depois esse encontro lá no canal. Pessoal, só para a gente confirmar aqui, nós paramos na página 156, confere? Sim. Então, na próxima semana a gente retoma na página 157. É isso? Um detalhezinho aqui, Larissa, que é muito interessante, né? Quando a gente fala de movimento interrompido, muitas vezes a gente percebe, né, numa constelação familiar, principalmente em grupo agora eu estou falando, que existe um movimento interrompido entre mãe e filha. E aí você vai colocando a ordem das mulheres e você percebe que existe também de avó quer dizer, de mãe para filha e depois para neta. E talvez de bisavó, né? Quer dizer, o movimento interrompido, ele tem uma cadeia, né? Às vezes, esta neta, em sua ingenuidade, em sua pureza, ela olha para a avó sem os olhos da mãe. E ela consegue reconectar mãe e filha.
né? Por isso aquela frase de Bert Hellinger, quando uma mulher decide se curar, ela cura todo o seu sistema, né? Muitas vezes isso é facilitado, né? Porque o que acontece? O facilitador, logicamente, ele talvez, nesse momento, ele vai focar naquela mãe e naquela avó, né? Porque se esse movimento acontece, esse encontro acontece, alivia o peso para esta neta, né? Que vai parar de estar aqui no meio tentando juntar a mãozinha das duas. Mas que, como você falou, né? Esse lugar de mais novo não pode ajudar o mais velho. Mas existe a sementinha lá, né? Se essa sementinha não for olhada, tal, isso talvez durante anos essa criança vai crescer e vai se tornar uma mulher mediadora que sempre está tentando resolver conflitos, você está sempre tentando juntar aquilo lá, e ela olha às vezes para a mãe e para a avó e ela olha com tristeza. Ela fala, nossa, eu amei tanto a minha avó e eu não entendo porque minha mãe não conseguia falar com a minha avó. Né? Só para dar um exemplo, né? Então, sim, essa sua frase, isso que ecoa em você, que ecoa em todos nós, né? Porque nós vemos isso acontecer muitas vezes, né? E vamos usar esses lugares, sim, desde que a neta possa permanecer neta. E nesse lugar de neta, ela tem um poder de junção de mãe e filha que ninguém tem. Né? Vamos deixar para trás essa mágoa. Você agora é avó e eu sou mãe. E se não fosse você, minha mãe, eu jamais teria esta filha, que é a sua neta, por exemplo. Para você novamente, Larissa. Você falou, puxou isso aqui. Só suspiros por aqui, muita alegria e deixando reverberar suas palavras por aqui. Gratidão, querido Renê. Gratidão, Regina, pela leitura, a todos vocês que estiveram aqui. E lembrando, né, a Larissa já vai falar isso também, mas semana que vem vocês seguem com o colega Marcos Castro. Né? A gente então vai revezar quinzenalmente, sempre vai ser um que vai estar aqui. Às vezes a gente consegue estar os dois aqui. Vamos ver como isso vai funcionar esse ano. É isso aí. O pessoal no chat está aqui deixando mensagens de agradecimento, Renê. E é isso, nos encontramos na próxima terça-feira, pessoal. Uma ótima noite, uma ótima semana. Pessoal que chegou, que é novato, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. E nos encontramos na próxima terça. Um beijão, cuidem-se bem. Obrigada. Obrigada Tchau. também, até terça. Saudades, pessoal, muito bom retornarmos. Beijão. Tchau, obrigada.